Você já deve ter se perguntado como se destacar no curso de agronomia. Afinal, se você não tivesse se perguntado, você não estaria aqui. Eu me chamo Guilherme Dalberman e hoje vou compartilhar algumas dicas práticas que podem transformar a sua trajetória acadêmica e abrir portas para o mercado de trabalho. Olha só, o curso de agronomia, ele é extremamente amplo, tá? Ele envolve desde disciplinas básicas, né? A gente parte lá da matemática no início do curso, a gente trabalha um pouco de aspectos básicos de biologia, de química, de física, e aí a gente vai avançando no curso e vai trabalhando com disciplinas mais avançadas, né? Aí a gente começa a entrar em fisiologia vegetal, a gente entra em genética, entra em bioquímica, né? E aí a gente começa a trabalhar aspectos de gestão, de tecnologia, de extensão e inovação no campo, que são aspectos extremamente importantes, tá? E para realmente se destacar na agronomia, e não só na agronomia, mas no mercado de trabalho que envolve agronomia, você não pode se contentar com apenas tirar notas boas, tá? Embora esse seja um ponto extremamente importante do curso, você precisa ir além das boas notas. E aí eu separei aqui 4 dicas que, se eu soubesse lá no início da minha graduação, ia ter facilitado um monte de coisas, tá? Olha só, a primeira dica que eu tenho para passar aqui é: participe das práticas de campo, tá? E quando eu falo participar das práticas de campo ou participar das aulas práticas, eu não estou dizendo só para você ir nas aulas, né? Você deve participar de forma ativa, perguntando, tirando dúvidas, né? Participando, colocando a mão na massa, se possível, né? Eu sei que em muitos cursos de agronomia, né, as turmas são grandes. E nem sempre a gente pode, nas aulas práticas, colocar a mão na massa, né? Muitas vezes essas aulas práticas elas são mais expositivas. Mas você consegue participar de forma ativa, né? Você consegue participar de forma ativa fazendo principalmente perguntas, tá? Pensando sobre aquele contexto que o professor está explicando, aquela questão prática que ele está mostrando, aquele problema, tentando pensar em formas de resolver outras coisas utilizando esses problemas. E perguntando, tá? Sempre que tiver dúvidas, perguntar. Sabe que muitas vezes nessa fase da vida, e às vezes até se estende além da graduação, né? A gente fica com receio de perguntar, né? A gente fica com receio de perguntar porque a gente vai pensar o que as outras pessoas vão pensar sobre essa pergunta. Será que essa é uma pergunta besta? Será que é uma pergunta boba? Né? E a verdade é que não existe pergunta boba, tá? A pergunta ruim é aquela pergunta que não é feita, isso é o que eu costumo sempre dizer para os meus alunos, tá? E sabe de uma coisa que eu aprendi ao longo de todo esse tempo, né, sendo aluno e sendo professor, é que por mais que os colegas eles cheguem a pensar em algum momento que é uma pergunta boba, a verdade é que a maior parte deles tem a mesma dúvida e não tem coragem de perguntar, tá? Então, faça a pergunta, aquela pergunta que passou na sua cabeça. Pode parecer boba porque você não sabe a resposta, né? Mas ela não é boba, né? É uma pergunta que é pertinente porque vai resolver ao menos uma lacuna sua, né? Mas na maioria das vezes ela é uma lacuna de todos, tá? Então, pergunte. Quanto mais contato você tiver com essa realidade do campo, quanto mais situações passarem pela sua cabeça de problemas que poderiam ocorrer naquele contexto ali, e você tirar a dúvida com o professor, mais preparado você vai estar para todos os desafios, tá? A segunda dica é: participe de projetos de iniciação científica. A agronomia, por si só, ela é uma área que depende de inovação, ela não é nem de perto estática, tá? Então, se nessa etapa você conseguir se envolver em projetos de pesquisa, né, ou em projetos de extensão, ou ainda se você conseguir se envolver em ambos, né, isso seria maravilhoso, tá? Isso vai fazer você ganhar uma experiência muito grande, vai melhorar o seu currículo e ainda vai fazer você se conectar com outros profissionais, né? O famoso networking. E vai por mim, no dia seguinte à sua formatura, você vai precisar de tudo isso, tá? Então, se envolva em projetos de pesquisa ou projetos de extensão ou ainda ambos, tá? A terceira dica é: aprenda a se comunicar. Mais do que apenas conhecimento técnico, o mercado de trabalho ele procura quem também sabe fazer ou tem o que chamamos de soft skills, tá? Que são conhecimentos como comunicação, ou seja, saber falar em público, saber se portar, saber conversar não só em público, mas entre você e o produtor, entre você e o representante técnico, entre você e um fornecedor de produto, por exemplo. Saber trabalhar em equipe, e aí isso inclui saber liderar equipes, mas também saber ser liderado, né?
Nem todo mundo sabe liderar e nem todo mundo sabe ser liderado, né? Tem gente que confunde essas coisas e não entende a hierarquia que determinados momentos demandam, tá? Essas habilidades, elas fazem muita diferença no mercado de trabalho e as empresas valorizam bastante. A quarta dica é: use a tecnologia a seu favor. A agronomia, pessoal, mais do que nunca ela está ligada às tecnologias, tá? Então, você aprender a usar ferramentas digitais que envolvam a agronomia, que envolvam a agricultura, que envolvam a pecuária, enfim, qualquer campo dentro da agronomia, que é amplo, né? E aí você pode falar em tecnologia, seja aprender a utilizar GIS, por exemplo, né? Aprender a trabalhar com sensoriamento, ou mesmo se você não tiver contato com nada disso na graduação, você ir na internet e pesquisar bancos de dados públicos de produtividade, de perda de produtividade, de clima envolvendo lavoura, envolvendo a agricultura, né? Que tem aí no IBGE, tem na Conab, né? Estão disponíveis de forma gratuita online, né? Você pode pegar eles e explorar esses documentos técnicos, ou pegar o banco de dados bruto mesmo e aprender com uma imensa quantidade de vídeos que tem no YouTube a fazer um gráfico com esses dados, a explorar esses dados. Isso tudo, além de te dar uma experiência na parte tecnológica envolvendo a agronomia, envolvendo a agricultura, vai fazer você entender melhor o mercado nacional e internacional envolvendo a produção e a agronomia, tá? Essas foram algumas dicas que eu aprendi a colocar em prática na minha graduação, mas se eu soubesse desde o início da minha graduação, com certeza eu teria aproveitado ainda mais. Então, me conta aqui embaixo em que semestre da graduação você está, e se você gostou das dicas, não deixa de curtir esse vídeo aqui para que outras pessoas possam ser ajudadas. Se inscreve no canal se você quiser ver mais conteúdos como esse e manda para aquele colega que pode ser ajudado com essas dicas que eu passei aqui. Até a próxima!